Boa tarde. Em nome do programa de Comunicação e Semiótica, eu, professora doutora Ana Cláudia de Oliveira, tenho um grande prazer de estar com vocês. Sou da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, e estou aqui hoje para falar das minhas pesquisas na pós-graduação de Comunicação e Semiótica e convidei para estar comigo 2 doutorandos. É difícil fazer escolha entre 2 doutorandos, mas eu procurei esses doutorandos que vão dar para vocês uma complementariedade das pesquisas e que vai ser interessante, através da fala deles, né, eles se colocarem e articularem a pesquisa em movimento. Aqui estamos Micaela Altamirano e Rodrigo Neiva. Micaela, se apresenta? Boa tarde, Ana, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite, a oportunidade desse diálogo hoje. Agradecer a todas e todos que estão em casa nos vendo e desejar uma tarde profícua, um diálogo profícuo aí para nós hoje. Boa tarde, boa tarde a todo mundo. Ana, muito obrigado pelo convite, obrigado também a PUC São Paulo. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre a pesquisa e sobre o programa de comunicação e semiótica da PUC São Paulo. A todos que estão nos assistindo, vocês podem participar, fazer comentários no chat que está aí colocado à disposição de vocês. Vou começar um pouquinho pela minha trajetória. Eu sou professora da comunicação e semiótica desde 1989. A minha formação é na PUC São Paulo. Eu fiz Língua e Literatura Vernáculas, apaixonadamente, de 1972 a 1975. Mas também fiz uma graduação em Comunicação Social, Propaganda em Marketing, na ESPM, de 73 a 76. Na primeira turma da ESPM, de 4 anos, quando ela ainda estava situada no centro de São Paulo, na rua 7 de Abril. Com essa dupla graduação, viver na PUC era viver sob os ecos de uma pós-graduação fervilhante. E os PPGs de comunicação e semiótica, linguística aplicada, língua portuguesa e educação marcaram muito a decisão que eu tive de para que lado que eu iria. Como eu disse, eu fui uma apaixonada nas letras, mas eu era uma apaixonada na comunicação. E foi aí que eu achei que o guarda-chuva dessas minhas escolhas era a comunicação e semiótica, justamente porque essa abordagem teórico-semiótica se dava pelo profundo interesse que eu tinha pelas linguagens, e como as linguagens se articulam umas às outras. Então, desde o começo, eu me concentrava nas relações verbal, gestual no espaço, então, como é que você ocupa o espaço, verbal, gestual, espacial, em determinadas construções arquitetônicas, né? Então, o que me interessavam esses arranjos sincréticos das linguagens. E quando a gente pensa na propaganda e nas várias mídias, você tem essa articulação de linguagem em todas as manifestações, e vai dependendo das mídias para que você vá. Como é que você diz um conteúdo? Como é que esse conteúdo é manifesto? Como ele é concretizado? Ele é concretizado por várias linguagens que mantêm entre elas relações diferenciadas. Nesse sentido, fiz mestrado e doutorado na comunicação e semiótica. E busca
pela produção do sentido, me levou a não ter paradas nessa formação. E eu busquei os pós-doutoramentos na semiótica estrutural, ou semiótica narrativa, ou semiótica discursiva, que caracteriza a produção teórico-metodológica do grupo de Greimas. Greimas trabalhava em grupo em Paris, na Escola de Altos Estudos. Greimas é lituano e sediado na França. Fiz com Greimas um pós-doutorado em 91, estudando vitrinas, suas manifestações estéticas na cotidianidade, e prossegui com os jogos óticos, jogos de visibilidade, construção identitária e sentido, com Eric Landowski, de 92 a 94, no CEVIPOP, Centro de Estudo da Vida Política Francesa. Fiz o pós-doc em seguida, 3 pós-docs, com bolsa FAPESP. Agradeço muito a FAPESP por ser uma característica do financiamento da minha carreira, né? Agradeço também a PUC São Paulo, porque, como professor, eu também sempre tive o apoio para a minha formação pós-graduada na universidade. Então, eu gostaria de levar um pouco mais para vocês essa interação entre as linguagens. Essa interação das linguagens que se diz, eu estou falando para vocês numa tela, e antes, quando eu estava falando com o estúdio aqui, ele falou, que cartaz é esse? Eu falei, esse é um cartaz do Congresso de Semiótica, que o programa realizou, e eu, em 85, uma doutoranda, trabalhei muito na organização desse congresso. E ele tem um símbolo aí, que é do Júlio Plaza, com esse S, que também está nessa outra tela, com esse circularidade, essas linhas sem fins, que para mim são o contínuo, né? Como as linguagens são o contínuo do viver ininterrupto da produção do sentido, essas outras imagens que também estão atrás de mim. Tudo isso faz sentido, tudo isso é a construção junto com o verbal, né? O gestual, a expressão, a minha voz, do que faz sentido. Então, essa relação entre as linguagens é o esteio da minha pesquisa, e no pós, na comunicação e semiótica, eu estou justamente na linha 1, regimes de sentido nas mídias. Me interessa muito a pesquisa do corpo vestido, como é que o corpo se põe em articulação com as suas formas, a sua tonalidade cromática, as peles diferenciadas, né? E se põe em sentido falando juntamente com esse gesto, com as escolhas das palavras, com a voz que sobe, tem um ritmo, né? Então, esses palcos em que o sujeito atua, eles me interessam como um todo. Toda a minha investigação tem esteio nos arranjos semióticos das manifestações discursivas, como o sujeito vive e se faz pelos seus usos de linguagens. Viver, então, é uma articulação ininterrupta de linguagem, que, atuando juntas, produzem o sentido das práticas de vida. Foi justamente nesse bojo de práticas de vida, um conceito que vai ser muito caro na minha pesquisa, que eu fui trabalhar com práticas sociais, né? Práticas de vidas no sentido individual, mas práticas sociais no sentido de práticas da coletividade, que eu faço com inserção de um eu particular, mas um eu particular que não vive isolado, ele é um ser social. Como é que esse ser social se coloca no mundo pelas articulações de linguagem? Nessas práticas, desde o começo, eu tenho um foco nas práticas artísticas, né? São práticas ligadas da pintura, da escultura, da gravura, mas também práticas midiáticas, né? Como eu
essas práticas estão nos jornais, como elas caracterizam a mídia impressa, como essa mídia impressa se transformou quando ela passa para mídias digitais. As revistas, da mesma maneira, o livro, tem uma grande paixão pelo livro, principalmente pela literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil que articula design gráfico, a escolha de tipografias, o formato da página, a gramatura desse papel, papel com brilho, papel sem brilho, né? E a relação também que nós temos com filmes, né? Com o audiovisual, como é que outros sistemas juntos, né, mostram, né, dão expressão aos conteúdos. Em todas essas expressões, nós temos o fazer da estética. A estética como regente dos arranjos. A estética, ela segue cânones, né? Então, eu tive muito ligada ao estudo dos vários cânones, das várias estéticas, né? E esse fazer da estética me levou a um trabalho cada vez mais aprofundado com a condição do sentir a estética. Como é que, em cada estética, nos arranjos, nós temos estesias, os sentidos que são convocados, os sentidos, muito mais que 5 sentidos que nós temos no corpo, o corpo inteiro sente. E como é que esse corpo convocado, ele sente o sentido? A relação desse sentido com um sentido codificado, simbólico ou sentido semissimbólico. Então, essas relações entre os sentidos diferenciados, para o mais sensível ou para o mais inteligível, né, essas passagens entre eles, eu digo que são passagens intercomunicantes, né, eu tenho mais sensibilidade e menos sensibilidade, eu tenho mais inteligibilidade, menos sensibilidade. Como é que essas gradualidades entram nesta formação da expressão discursiva? Então, após a estética, eu trabalhei muito e minhas pesquisas me levaram a estudar como é o arranjo da sensibilidade. Se toda a estética ela faz sentido e ela é seguida, né, pelo público a partir das orientações que ela traz na sua concretude, como é que também nessa concretude os sentidos com o corpo inteiro, como eu mencionei, atuam para captação, para apreensão do sensível. Então, esse eixo semiótica, estética e estesia atravessam todo o meu trabalho nas várias mídias, no corpo vestido, na circulação que nós temos na cidade, né? E nessa circulação da cidade, de novo, eu vou ter que agradecer à FAPESP, foi em torno de 2008, né, trabalhando intensamente nesses polos, né, e eu mencionei lá atrás que estar em Paris me permitiu fazer uma formação com contato muito grande com a semiótica italiana e com a semiótica francesa e portuguesa, principalmente. Também a latino-americana, que veio aflorar mais tarde, mas nesse final da primeira década do século, aí 2010, o contato com os italianos me levou muito a tratar as práticas sociais da cidade, né? Então, eu fiz um projeto que já nasceu conjunto com a La Sapienza de Roma, no estudo das práticas de vida, regimes de sentido, de interação, visibilidade e regimes de reescritura da cidade, né? E esse projeto durou bastante tempo, ele durou até o encerramento, até 2017, quando nós celebramos da PUC o centenário de nascimento de Greimas, e nós pudemos aqui estar lançando
o quarto livro desse projeto de pesquisa que foi feito em parceria, estudando cidades como Roma, que a princípio você vai falar não tem nada a ver, a não ser que fale uma língua latina, o italiano, como nós falamos uma língua neolatina, o português, além da língua, o que tem? Né? Nós trabalhamos muito essa proximidade das duas cidades, né, e as diferenciações, os conflitos, né? E estudando a cidade na sua pluralidade de lugares, na pluralidade de manifestações, na arquitetura. Então, imagine comparar uma cidade que sobrepõe construções como é Roma, né, toda uma civilização que vai se justapondo a outra, vai reescrevendo a outra, com uma cidade de 1500 que vai surgir na no Planalto de Piratininga, que é São Paulo. Então, devo muito à FAPESP, que possibilitou que nós fizéssemos um intercâmbio com troca de professores, com troca discentes, e tivemos, sob os auspícios da FAPESP e da La Sapiência, a reunião na Embaixada do Brasil, em Roma. Tudo isso para dizer como é importante na pesquisa pós-graduada o grupo de pesquisa. Graças a esse trabalho articulado entre vários investigadores que estavam no grupo de GREMAS, as amizades, que são amizades por afinidades de investigação. Foi assim que Isabella Pezzini, pela Sapiência, e Eric Landowski, pelo Centro de Estudos da Vida Política de Paris, e eu, Ana Cláudia, pela PUC São Paulo, levamos pelo Centro de Pesquisa Sociossemiótica esse grande projeto em que os alunos pós-graduados, na época nós tínhamos 6 pós-doutores trabalhando, e a graduação, tinha alunos da graduação de publicidade, fazendo parte desse grande projeto de pesquisa, que eu não digo que ele se encerrou em 2017, ele acaba o financiamento, acaba toda a prestação de contas que você faz de um projeto, né, e ele continuou em pesquisas outras, e pesquisas que, aí eu até vou falar que Micaela está engajada, porque foi em 2018, né, que eu passei muito a trabalhar com minha colega da pós de literatura e crítica literária, pós de crítica literária e literatura, Maria Aparecida Junqueira, num projeto temático de 6 pós-graduações da PUC São Paulo, apoiados pelo PIPEC, que é o Plano de Incentivo à Pesquisa da PUC São Paulo, que nós passamos a... Vou mostrar para vocês, fizemos essa obra individual aqui, do Centro de Pesquisa Sociossemiótica e o Grupo de Estudos da Poética, interconexões diacrônicos sincrônicas na poesia brasileira e portuguesa. É um livro bilíngue, é um livro que vocês podem ter acesso gratuitamente pela EDUC, São Paulo, escrita em imagem, em atravessamento estético-político. É importante eu colocar esse outro parâmetro, porque a semiótica, enquanto uma perspectiva, um posicionamento, ela é a construção de um ponto de vista sobre os objetos. E aqui o objeto que nos interessava era que a diferença do que nós vivemos hoje, então, nós tínhamos na cidade, no centro, no Planalto, que eu podia dizer no espigão da Paulista, o que nós tínhamos era uma manifestação muito grande de grafites. E começava a aparecer entre os grafites a pichação, com X, não a com CH. E foi aí que nós fizemos um projeto de grande magnitude. Eu digo isso porque entrar no Grajaú, ir ao Grajaú e pesquisar o Grajaú em loco foi o nosso começo de contato com
tanto grafiteiros como pichadores e toda uma ação estético-política que esse livro é o fruto. E vou pedir para a Micaela, então, falar um pouco aqui, porque a pesquisa da Micaela está dentro dessa pesquisa maior que eu levei a cabo e com muita interlocução. E eu acho que isso é importante, porque vocês podem ver, Micaela, ela vem da PUC pela linguagem do corpo, artes, língua, corpo. Entra na pós-graduação em comunicação semiótica, trazendo um objeto de professora de arte, que está na escola e que olha o mundo ao redor. Então, essas práticas visuais ao redor, eu quero que a Micaela fale como nós chegamos ao Grajaú e como nós chegamos a esse trabalho, Micaela. Vamos lá. Obrigada, Ana. Bom, boa tarde novamente, né? Eu vou me apresentar rapidinho. Então, eu sou a Micaela, atualmente faço doutorado, né, pelo COS, e em cotutela com a Universidade do Minho, em Portugal. Sou, obviamente, orientanda da Ana. Eu me formei, eu fiz graduação na PUC também, como a Ana já referiu. Eu fiz comunicação das artes do corpo na PUC e fiz o mestrado também na comunicação e semiótica e tive sempre uma atuação profissional que, em alguma medida, foi engajada com as questões sociais, assim, né? Eu dei aula por muitos anos nas escolas de rede pública e também da rede privada. Trabalhei junto a grupos artísticos e também na área de produção cultural e articulação cultural. Também trabalhei com equipamentos culturais em São Paulo, enfim, tive uma trajetória depois da graduação, porque eu demorei um tempo entre o término da graduação e o início do mestrado, e eu tive uma trajetória profissional que tinha esse envolvimento com questões sociais. E quando eu decidi entrar no mestrado, não foi por um desejo de traçar um percurso acadêmico. Foi muito mais por um desejo de sistematizar algumas práticas, alguns conhecimentos que estavam muito mais no plano empírico do meu trabalho, dos meus trabalhos, e que eu queria organizar de alguma forma e tornar uma pesquisa um pouco mais estruturada. E aí eu me lembro que quando eu cheguei na reunião de recepção dos novos alunos do COS, quando eu entrei no mestrado, eu ainda não conhecia a Ana, a gente ouviu todos os professores, né, e a Ana fez uma fala sobre a teoria semiótica e como que a gente ia trabalhar os nossos objetos e tudo mais. Eu também não conhecia a teoria semiótica discursiva, enfim. E eu lembro que já ali, naquele momento, já me chamou muita atenção e já me trouxe um entusiasmo, justamente por entender que a gente estava falando de uma teoria que não era uma teoria cristalizada, que configurava um arcabouço teórico que cresce conforme ilumina os seus objetos e que podia ser articulado com uma grande variedade de objetos, principalmente do social. Então, naquele momento, eu já entendi que, de alguma forma, aquilo faria sentido para mim. E, ao mesmo tempo, comecei a perceber, conforme eu fui cursando as disciplinas, tendo um contato maior com a Ana, que essas várias possibilidades de articulação da teoria não significavam que essa teoria fosse uma teoria que não tivesse rigor. É uma teoria que, inclusive, a gente pode dizer que ela não é uma teoria rígida, mas é uma teoria que carrega o rigor acadêmico com bastante responsabilidade, assim. Isso foi realmente me interessando e me fazendo mergulhar cada vez mais nas possibilidades de pesquisa. E aí, conforme a minha pesquisa foi avançando, né, eu trouxe o meu interesse de pesquisa era a pichação de São Paulo, como a Ana referiu, a pichação com X.
Quem quiser saber um pouquinho mais, procura lá a minha dissertação de mestrado. E conforme a pesquisa foi avançando, eu E é importante, né, Micaela, porque nós Oi? ganhamos o prêmio. É É verdade. importante, porque nós ganhamos o prêmio da Compós, da Sim, melhor dissertação de 2018. de 2018, sim, o prêmio de Ganhamos em 2018. 19, mas Sim. ganhamos, né. Eu acho que é um tema muito emergente e que Uhum. ela trouxe para a academia. E fizemos muita coisa com essa emergência do sentido da Sim, pichação. Vou deixar você exatamente. falar, só estou te instigando. Não, eu ia referir exatamente isso, né, que conforme eu fui trazendo o tema para a Ana e a gente foi avançando com a pesquisa, a gente também foi encontrando esse interesse em comum de uma articulação das pesquisas, dessa e de outras pesquisas, com os agentes sociais, com os grupos sociais, né, que a gente pudesse não só produzir algum tipo de conhecimento de dentro da academia, mas que a gente pudesse colocar esse conhecimento em interação, né? Na verdade, construir colaborativamente esses conhecimentos, sistematizar essas práticas e essas leituras em colaboração com os próprios grupos da sociedade. E aí foi quando a gente foi produzindo alguns eventos e algumas ações que foram muito significativas ao longo da nossa pesquisa. E também acho que não só para nós, mas para todas as pessoas que estavam envolvidas, né? Então, alguns exemplos assim que eu posso citar foi quando na época, na ocasião da defesa da minha dissertação de mestrado, nós fizemos uma mesa redonda, um debate, junto com uma mostra cultural na PUC, na biblioteca da PUC São Paulo, e nós tínhamos ali reunidos professores da PUC, pichadores, documentaristas, né? A gente teve a presença do Bruno Rodrigues, do projeto Pichação, que documenta a cena da pichação de São Paulo, e todas essas pessoas, todos esses agentes em interação, então podendo trocar realmente o conhecimento empírico com o conhecimento acadêmico e também trazer visibilidade para a ação de todos esses agentes, né? De todos esses grupos que participaram no caso da pesquisa. Então, isso foi algo que foi muito importante e fundamental para mim, porque para mim realmente não fazia sentido só produzir uma pesquisa para colocar na gaveta, e nem para a Ana e nem para a própria teoria semiótica. Eu acho que esse encontro ele foi muito profícuo nesse sentido, né? E daí em diante, assim, todas as ações que todas as pesquisas que nós fomos produzindo, e acho que isso já fazia parte do CPS de alguma forma, elas foram envolvendo esses grupos, esses agentes, e aí nós tivemos a oportunidade de fazer a pesquisa no Grajaú, com a colaboração do coletivo Imagem, né, que na figura do artista Mauro Neri, eles nos acompanharam em algumas incursões pelo Grajaú. E aí, também na ocasião do lançamento do livro, que a Ana mostrou aí para vocês, a gente também fez um evento na PUC com a presença do Mauro, né, representando o Imagem, também podendo trazer esse diálogo para dentro da academia, e não só um estudo, né, um estudo que vai até o local, mas trazer essas pessoas para dentro da academia, para dentro desse espaço da universidade e colocar todas essas instâncias em interação, né? Então, professores, as pessoas que estão cursando as pós-graduações, a graduação, e eu acho que isso foi um aspecto fundamental para me manter sempre engajada nas pesquisas e continuar e estar aqui hoje no doutorado, né? Então, como a Ana falou, depois em 2019 nós ganhamos o prêmio da Compós de melhor dissertação do ano de 2018. E para além disso, também foi possível fazer outras ações que não envolviam diretamente a universidade,
mas, por exemplo, cursos no SESC, participação em editais públicos, em que a pesquisa foi se desdobrando de outras formas que realmente traziam um impacto social real, que era algo que eu tinha sempre no meu horizonte de atuação, assim, e que eu me senti muito contemplada a partir do momento que eu pude realmente cruzar essas várias instâncias de atuação que eu vinha construindo aí na minha trajetória. E eu acho que isso, de alguma forma, também se deve às múltiplas possibilidades de articulação da teoria semiótica, né? Então, assim, e também bastante pelo trabalho colaborativo desenvolvido no CPS, porque em nenhum momento essas ações, essas decisões eram feitas de uma forma solitária, de uma forma individual. A gente sempre teve um grupo que se apoiava, que alimentava as ideias um do outro, e acho que esses dois aspectos principais, assim, do teor da teoria e do trabalho colaborativo feito dentro do CPS foram fundamentais para eu levar adiante pesquisas como essas, né? E eu acho que é interessante a gente pensar que é uma teoria que contempla tantas possibilidades de objeto, se articula com tantas possibilidades de objeto, que eu acho que quem pode falar assim também um pouco sobre isso é o Rodrigo, porque ele traz uma trajetória muito diferente da minha e consegue também desdobrar pesquisas que aparentemente não se relacionam, mas que a gente foi não colocando em diálogo diretamente, mas colocando em diálogo dentro desse trabalho colaborativo do CPS, né? Ô, Então, acho Micaela, que... antes de a gente passar, eu gostaria de falar para os que nos ouvem, né? Uhum. Quando o mestrando tem essa trajetória e ele se mostra num projeto tão engajado, né? A possibilidade que aparece a partir, então, de uma atuação, de novo, a ação caracterizando o sujeito. Então, essa ação de Micaela me fez encorajá-la a fazer um duplo diploma, que a Pontifícia Universidade Católica oferece. E nós fizemos uma parceria com a Universidade do Minho, onde na pós, você pode falar qual é a pós, que você faz o seu doutorado em cotutela, com um amigo, professor Moisés. Sim, acho que isso também é um aspecto bem importante de trazer, porque a gente também só teve a possibilidade de viabilizar essa cotutela por essa possibilidade de diálogos entre as teorias também, né? A minha cotutela, o curso que eu faço na UMinho é em estudos culturais, porque ia ao encontro dos interesses de pesquisa que eu vinha trazendo desde o início do mestrado, enfim, e da minha própria trajetória profissional e de vida. E, bom, já estou aqui há um tempo e tem sido extremamente rico, extremamente profícuo, e em momento algum, assim, essa diferença de cursos representou uma dificuldade para eu seguir nas pesquisas e nos estudos, né? Pelo contrário, eu acho que trazer as teorias dos estudos culturais em diálogo com a semiótica só foi enriquecendo ainda mais tanto o meu repertório quanto a própria pesquisa, né? Então, isso tem... Micaela, na teoria, Greimas dizia que a gente não é menor quando a semiótica é usada como uma disciplina ancilar. O que é uma disciplina ancilar? Que ela vai atuar com uma outra, né, e vai ser usada por uma outra como uma ferramenta. E eu acho que é isso que nós temos aprendido muito com as interações entre campos teóricos. Nós atuamos ao lado de sociólogos, antropólogos, psicólogos do social, historiadores, né, arquitetos. Né, e eu acho que é isso que eu gostaria muito de mostrar com a sua trajetória, né, e como é importante formar um doutor que ele tem duplo diploma, que pode já estar começando
não precisa ir até o pós-doutoramento e tudo, ele já começa uma carreira de vínculos internacionais. Para o nosso país, em que a internacionalização, na era da globalização, é tão importante, é muito importante, desculpa, os dois importantes, mas é de maior relevo nós termos essa possibilidade de internacionalização, possibilidade de várias línguas e de várias teorias que vão afirmar a nossa. Então, isso é muito importante. E essa trajetória, Micaela, vai voltar aqui, mas acho também importante destacar como nós devolvemos para a sociedade aquilo que fazemos juntos com a sociedade. Isso é muito importante. Aqui o caso dos pichadores é emblemático, né? Mas é não só dos pichadores. E é nesse outro âmbito que eu vou entrar aqui com o Rodrigo Neiva e vou entrar num outro âmbito da pesquisa, que é a pesquisa da comunicação organizacional. Rodrigo vem de um pós na PUC de Minas, né? E no pós aqui de comunicação e semiótica, a minha colega Denise Martins e eu temos todo um eixo voltado para as interações com o consumo, com as empresas, né? E agora eu vou deixar o Rodrigo falar um pouco do que ele veio para a PUC São Paulo no seu doutorado, e que ele encontrou na PUC São Paulo, e se ele está fazendo doutorado, que ele ia com o projeto inicial, porque isso, nós estamos no período das inscrições para o doutorado e para o mestrado, e muita gente acha que o projeto tem que estar finamente acabado, arrematado, como um bordado pelo avesso. Vamos ouvir o Rodrigo, o que ele nos fala. Obrigado, Ana. Temos muitos amigos aqui do CPS na audiência, Fabiane Marrone, Sandra Fischer, pessoas que conheci no CPS, e o Marcelo Machado Martins, também nosso colega, fez uma pergunta, Micaela, que eu vou colocar aqui para depois que você voltar no assunto, você o responde. Mas a curiosidade do Marcelo é essa pichação com X. É uma estética, é uma política, é artística, e que não entendeu bem a diferenciação tão marcada na sua fala. E é importante mesmo, foi muito marcada, e a gente sempre pensa muito nas palavras que a gente escolhe que tem ligação e com a teoria, né? Bom, de fato tem uma trajetória diferente da Micaela, e um dos dias mais interessantes que eu vivi no COS foi a Micaela apresentar a sua defender a sua dissertação de mestrado, que ela levou também os pichadores, esqueci o nome, Micaela, depois você pode falar, e que junto com a Ana promoveu-se um diálogo interessantíssimo, uma exposição, foi um dia muito feliz. Mas falando sobre a minha trajetória, eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu fiz relações públicas na graduação, logo em seguida uma especialização em marketing, e fiz, depois de algum tempo, um mestrado na PUC Minas, todos os 3 cursos na PUC Minas, em interações midiáticas, o programa Interações Mediatizadas, era a linha de pesquisa. Mestrado com a linha Interações Mediatizadas, e o meu trabalho era de processos mediatizados de interação social. Eu queria muito, como relações públicas, entender as relações, os sentidos nas interações dentro de uma organização, especialmente o sentido de quem somos, que é a identidade organizacional, e como se projeta através dos elementos essa identidade para um fortalecimento de imagem. Então, foi esse o meu trabalho do mestrado. E aí, em 2014, eu mudo para São Paulo, e eu tinha um sonho de estudar gastronomia, sempre quis também estudar gastronomia, uma avó cozinheira, uma mãe cozinheira, eu tinha que manter a tradição e queria estudar um pouco mais essas técnicas, e todas essas relações que envolvem a comida e o ato de comer. E aí, ao final do primeiro ano do curso de graduação em gastronomia, que eu fiz na EMB Morumbi,
eu achei que já estava na hora de entrar no doutorado, já fazia mais de 10 anos que eu tinha defendido o mestrado, e achei que estava na hora de começar um curso de doutorado. Sempre ouvi falar do programa de comunicação e semiótica da PUC São Paulo, vários colegas meus se titularam ou mestres ou doutores pelo programa, bons colegas, e eu já percebia, de alguma forma, essa formação de uma comunidade de pesquisadores que interagem, que se encontram. Muitos dos meus professores da PUC Minas também falavam dos professores aqui do COS. A querida Ivone, lá da PUC Minas, falava muito dos encontros com a Ana Cláudia nos congressos, e pensei, então, que era enfim, desejei muito estar ali, né? Já que estava em São Paulo, isso ficaria ainda mais fácil. Meus colegas moravam em Belo Horizonte, estudavam na PUC São Paulo, mas agora, morando em São Paulo, ficaria mais fácil. Marcelo aqui lembrando do Conrado, também meu colega lá da PUC Minas. E aí eu fiz um projeto muito ligado à gastronomia, mas numa interseção com o marketing, numa interseção com a comunicação organizacional. Era uma primeira versão desse projeto. Mas depois de ler um pouco, eu entendi que poderia ir um pouco mais nessa questão dos sentidos, e naquele momento eu entendia que a gastronomia poderia ser vista como uma linguagem, porque ali estava também carregada de sentidos, né? E fiz esse projeto para aplicação no COS. E na primeira reunião que eu conheci a Ana, e que a Ana falou bastante das suas pesquisas sobre estesia, desse sentido que é sentido, foi aí que eu me debrucei na semiótica discursiva, estudando todas essas interações que acontecem no ato de comer, especialmente no restaurante gastronômico, que é o meu objeto de estudo, e essa construção de uma ideia de gastronomia brasileira, né? Até a década de 90, quando se falava em gastronomia, e bons restaurantes gastronômicos, a gente estava falando de restaurantes que repetiam comidas de uma cozinha clássica, italiana, francesa, principalmente. A própria cozinha portuguesa que veio para o Brasil já era bastante afrancesada, e de um tempo para cá, a gente começa a observar os restaurantes com uma gastronomia de fato brasileira, diferente daqueles anteriores que colocavam um elemento ou outro, geralmente comandado por chefes estrangeiros, mas os ingredientes e as técnicas da cozinha brasileira sendo colocados na mesa para serem servidos para esses sujeitos da degustação. Então, hoje, depois daquela versão inicial do projeto, eu estudo a construção dessa experiência particular de uma gastronomia brasileira, entendendo também que esses restaurantes gastronômicos são aqueles que produzem uma experiência para os sentidos. Então, a música ambiente, a arquitetura, os elementos da decoração, a reiteração dos temas e, obviamente, o prato que é feito para surpreender esse sujeito da degustação numa espécie de jogo entre aquilo que ele reconhece e aquilo que ele não reconhece, mas sente o sentido, né? Sente os aromas, sente todos os aspectos visuais da montagem do prato, o gosto, as texturas, as combinações, as harmonizações. Então, todos esses elementos que são sentidos e apreendidos pelo estético nessa construção de uma experiência de gastronomia brasileira. Como a Micaela e a Ana falaram, a gente se divide no CPS em ateliês, e aí também, logo que eu tive aquela reunião de orientação com a Ana, ela me convidou. Dias depois, iria acontecer o colóquio do CPS, onde os pesquisadores apresentam os resultados das suas pesquisas, mas muito mais do que apresentar os resultados da pesquisa,
ele conta com a leitura atenta do colega, com a colaboração dos outros, com uma discussão, o que faz verdadeiramente formar-se um grupo de pesquisa que anda junto, apesar dos temas diferentes, como vocês estão vendo o meu, da Micaela, também há semelhanças entre vários deles. Então, Alexandre Bueno estuda a alimentação, mas no começo com foco muito grande para os refugiados, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante a pandemia, com todas essas mudanças, a gente foi a campo estudar essa experiência à distância, né? Essa experiência do delivery, com as embalagens, como se monta um prato em casa, como estavam sendo propostas essas experiências, o cozinhar junto com o chefe, e todos esses trabalhos, depois dessa discussão, depois dessa colaboração dos pares, vão para publicações, daqui a pouco a Ana vai falar um pouco sobre isso também. Então, esse aspecto muito importante do funcionamento do CPS já me impressionou naquele primeiro colóquio que eu participei, desde então participamos de todos, e é onde a gente se encontra e revê os colegas, quem formou antes de mim, todos os nossos colegas que estão nos assistindo aqui, e essa amizade, esse laço de fraternidade também são uma das características muito grandes do CPS e do COS. E acho que é importante, né, Rodrigo, aí, porque esses laços afetivos, eles são laços de uma rede de pesquisa consolidada. Estou vendo Fabiane Marrone, que está lá em Pelotas, estou vendo aqui Marcelo, que está em Pernambuco, nós temos em Pernambuco, mas no centro de Pernambuco, ele está em Garanhuns, né? Como é que chama a sede dele? Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tem Ivana Fechini, né? E os colegas nossos aqui da própria cidade de São Paulo, de outras instituições, da Federal do Espírito Santo, da UFES, com Centro de Arte, Centro de Educação, com a Unesp de Bauru, né? E em Minas temos muitas ligações em várias cidades onde a Universidade Estadual Mineira se instala, né? Com muitos alunos que fizeram a trajetória conosco e hoje são docentes dessas instituições. Esse laço é, como o Rodrigo disse, vinculativo, mas esse laço ele é rede de pesquisa atuante, né, em que permite se fazer muita coisa. E hoje, como é dia de São Antônio, eu quero lembrar das festividades juninas, que tudo que se come numa quermesse, esse mês que nós começamos a sair um pouco da pandemia, muitos temerosos e vamos arriscar irmos nas quermesses, nas festas juninas. Então, o que comemos nessas festas, nós trabalhamos num projeto grande nosso, que é Sentidos da Cultura Paulistana, que são patrimônios. Então, o Rodrigo falou da comida, em termos de uma gastronomia, mas nós também temos a comida em termos culturais, com essa herança portuguesa, com a herança italiana, com o japonês que fez aqui uma cozinha brasileira japonesa de grande envergadura, né? Nós passamos a comer comida de rua, pamonha de tantos lugares, mas a pamonha de Piracicaba e outras pamonhas, o pastel da feira, a nossa coxinha, e todas essas manifestações, que são manifestações da cultura, que estão ao alcance de todos, que são práticas de vida, e que é nosso objetivo dar conta nesse outro grande projeto, que é Sentidos da Cultura Paulistana. Além disso, nós temos a atuação em outros projetos da universidade, e eu falo, às vezes, quando eu estava preparando, eu falo, Ana, atualmente você tem 4 projetos, mas é para vocês verem que a gente se desdobra em fazermos, mas só é possível fazer porque somos muitos, trabalhamos em rede, temos a colaboração
na pesquisa e temos a criticidade do outro atuando nessa construção. Então, queria tratar aqui um projeto muito importante, que nós fomos parceiros, que é Desigualdade Socioeconômica, Político-Cultural da São Paulo da Pandemia, que nós continuamos aqui um projeto que não é mais com as pichações com X, né? Que aqui é com a literatura periférica, né? O quanto que na periferia se tem até a problematização do que é hoje periferia, né? Como é que havia uma distinção muito clara do que era periférico. Hoje, com as motos, os motoboys que estão no centro, e o centro sendo um cenário completamente diferente entre cultura das origens, cultura da atualidade, que nós temos instalados grandes centros expositores, como o Farol Santander, o CCBB, a Caixa Econômica, né? Como tudo isso convive com uma situação de desigualdade socioeconômica, né? Muito a ser trabalhada por nós todos. Então, a literatura periférica, os slams e os saraus são agora o nosso objeto. E também, junto com esse objeto, Rodrigo pode me ajudar aqui de novo, como nós temos trabalhado com as ações da gastronomia, quer atuando nas escolas públicas, quer atuando na Quentinha de Paraisópolis e no prato distribuído, no prato quente distribuído em vários pontos da cidade, né? Então, a alimentação ela é estudada também nessa conversão de que ela é um vínculo de solidariedade para uma população desassistida. Quer falar um pouquinho sobre isso, Rodrigo? Posso falar, assim, ainda mais desse momento tão importante de falar sobre isso, né? Numa situação que mais de 37 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. Então, a pandemia foi um marco, né? Quando os negócios de alimentação estavam fechados, mas não só os negócios de alimentação, todo o comércio, todos os ambulantes e essas pessoas, então, não tinham mais como obter renda e passou a ser uma preocupação muito grande dos chefes de cozinha, dos restaurantes, mas não só deles, de instituições e organizações do terceiro setor em colaborar com essa situação de insegurança alimentar, combatendo essa insegurança alimentar, né? Então, a gente mapeou nesse momento no primeiro momento da pandemia, essas ações feitas, por exemplo, pela chefe Thelma, do Aizomê, a Paola Carrosselo, o Rodrigo Mocotó, que ganhou um prêmio este ano por seu trabalho desenvolvido na Quebrada, lá na Vila Medeiros, mas também organizações como a Gastromotiva, como as Mães da Favela, enfim, todos esses grupos que se organizaram para produção de comida de qualidade, e aí essa comida também ela tem sentidos. Por exemplo, uma vez lá no Gastromotiva nos falaram dos vegetarianos, inclusive, que deveriam ser atendidos por essas quentinhas naquele momento. Os próprios motoboys que trabalharam bastante nessa pandemia, muitas vezes carregavam um prato de delivery que era maior do que ele ganhava, um valor mais caro do que ele ganhava no dia. Então, todas essas questões que envolvem as questões da nossa cidade, da nossa sociedade, também são objetos desse estudo maior sobre o gosto e a estesia. Obrigada, Rodrigo. E também no projeto do CNPq, atual do COS, nós temos um trabalho no eixo Identidades e Alteridades em São Paulo e no Brasil, que estamos trabalhando muito para diminuir as diferenças das exclusões, né? Como atuar com as alteridades, né? Alteridades, na pluralidade de alters que nos dão identidade. Como é que a semiótica, ela permite esse estudo, né? E ela possibilita nós vermos aí
como é que há uma passagem da segregação, da exclusão, a uma admissão e uma inclusão como assimilação. Nosso país é muito caracterizado por pluralidades, e como dar conta dela teoricamente, para que nós possamos converter para a sociedade conhecimentos que ela possa entender mais a sociedade que ela vive. Como eu disse para vocês, fazer semiótica é fazer política, porque você assume posicionamentos. Então, da mesma maneira que a teoria ilumina o objeto, é esse objeto que nos faz ver os seus sentidos na relação com práticas sociais. São eles que formam a sociedade. E quando nós dizemos lá do começo, com a ponte com o começo, esses objetos, essas práticas, elas são interações de linguagens. Então, é muito importante nós termos armas de fato semióticas. E aí eu vou tocar num outro aspecto, como é que nós precisamos da escola com semiótica, né? Como é a semiótica presente nos letramentos. E o letramento, ele é no próprio prato, na marmita que ele come. Você vê que você tem plurilinguagens atuando e que vai armar esse sujeito para entender. Micaela fez referência lá de como, na trajetória para a escola, o aluno dela não via obras de artes. Ele via obras de arte na sala, mas ele via reproduções de arte. E ela precisava levar esse aluno onde estavam as obras, nos museus, nos pontos de cultura, territórios de cultura. E eu vou dizer territórios de cultura no plural, que são várias culturas que esse sujeito tem que estar conectado para que ele se assuma enquanto sujeito. Então, nesse projeto, nós estamos trabalhando muito com a inclusão, quer inclusão social, cultural, racial, ética, de gênero, e também inclusão por deficiências, né? Por condições de saúde. Né? Então, acho que a gente pode voltar aqui, né, e a gente mostrar o que nós temos produzido, porque é muito importante. Eu produzi com o Rodrigo, o Marcelo perguntou, mas qual é? O Rodrigo trabalha alta gastronomia, trabalha com o Dom, mas nós trabalhamos com outras, né, Rodrigo? Eu falei do Dia dos Namorados, porque o ano passado nós analisamos, retrasado, nós analisamos e publicamos o que a Paula Carrosselo fez no Dia dos Namorados, delivery no Dia dos Namorados. Né? Então, hoje, quando vocês forem tomar o seu quentão, quando vocês forem tomar o seu vinho quente, pensem o que você está bebendo, qual é o sentido dessa bebida, o que ela traz, o que ela reúne de saberes, né? E como ela traz o seu sentido. Então, é nessas práticas, né? Então, a gente podia terminando, a gente podia dar uma panorâmica do que é essa força que é o Centro de Pesquisa Sociossemiótica, que eu dirijo com Eric Landowski. Então, desde a nossa criação, esteve trazendo o GREMAS para o eixo teórico na pós-graduação de comunicação semiótica, como ele mesmo, Eric Landowski, com o seu fazer de desdobramento da semiótica narrativa, da semiótica discursiva e de um arsenal de passagens entre regimes, né, pode trabalhar essa dinâmica, nos permitir trabalhar com essa dinâmica da produção do sentido. Então, mostra aí um pouco, Rodrigo, as nossas publicações, porque nós estamos chegando a 1 hora de live. Esses são os nossos ateliês, são os grupos, pequenos grupos de universidades muito diferenciadas que se unem. O Rodrigo falou, esse ateliê Semiótica e Estesia, do qual ele faz parte. Semiótica e Política, que tem gente de Pernambuco, tem gente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, do interior de São Paulo. Semiótica, Comunicação e Consumo, que liga
2 centros, né, 2 instituições, um grupo da PUC São Paulo, coordenado pela professora Valdenise, e um grupo da Federal do Espírito Santo, da pós de Comunicação e Territorialidades, com a Flávia Maier e a Nazaré Pirola. Semiótica e diversidade, que são pesquisadores que estão interessados nesses eixos últimos que nós falamos, né? E num sentido de como essa diversidade atua na nossa cidade e no nosso país. GEA, Estudos do Audiovisual, né, que é formado por o eixo da FAAC de Bauru, com quem mantemos intenso trabalho nos estudos da enunciação, né, no audiovisual, que também é feito por um outro ateliê, Semiótica da Publicidade, Semiótica e Literatura, né? Desinformação e intolerância nas redes sociais online, que está muito ligado também com esse semiótica e diversidade. Prática de vida e produção do sentido em Lima, que é um braço da nossa pesquisa sediado na PUC Peru e na Universidade de Lima, 2 universidades da América Latina que temos uma pesquisa ativa e em colaboração. São esses ateliês que também permitem que você se locomova, porque nesse ateliê também tem pessoas, participantes brasileiros e outros pesquisadores semioticistas internacionais. Eu gostaria que a Micaela respondesse, Marcelo está aqui insistindo, Micaela, né? Então o Rodrigo vai mostrando e vocês vão vendo a série de publicações. Nossa, está aí a última, Semiótica e Cultura Paulistana, né? E vocês vão vendo isso e podem nos escrever. Rodrigo, você consegue dar o nosso CPS? Consegue pôr no chat aqui para nós? Consigo o nosso sim, Ana. contato, por favor. E, Micaela, tem a palavra aí que, senão, o Marcelo vai querer conversar particular com você. Conte para todos um pouquinho isso. Tá certo. Acho que a ideia de diferenciar, né, a pichação com CH da pichação com X está bem relacionada com a perspectiva da análise semiótica de práticas mesmo, né? A pichação com X, ela configura uma prática de grupo organizada, que envolve determinadas condutas e que deixa um estilo de marcas específico nos muros, né? Que são aquelas letras mais alongadas verticalmente, justapostas, geometrizadas. Então, basicamente, a pichação com CH, ela não configura uma prática de grupo, ela pode ser feita por qualquer cidadão, por qualquer indivíduo, por qualquer pessoa que queira deixar uma mensagem num espaço público, enfim, seja de forma autorizada ou não, né, com uma mensagem que é normalmente lida de uma maneira mais direta por qualquer pessoa que compreenda a língua em que a pichação está sendo feita. Então, basicamente é isso. A pichação com CH, ela não configura uma prática em específico, e a pichação com X, sim. Inclusive, na nossa pesquisa, nós analisamos enquanto uma prática urbana, uma prática criadora de novos sentidos na cidade, né? Acho que de uma forma bastante resumida, seria mais ou menos isso. E queria destacar nessa tela as publicações do CPS, que é uma questão muito interessante, que é essa oportunidade que o pesquisador tem, graças ao trabalho da Ana, do professor Landowski, essa oportunidade que a gente tem de publicar com frequência os resultados dessas pesquisas, devolvendo também para a sociedade esse conhecimento. Então, queria destacar isso. Sem dúvida, eu queria fazer só um comentáriozinho, que a gente estava falando dos ateliês, né, e dessa oportunidade da gente trocar sobre diferentes objetos, e queria dar o exemplo do meu caso, que no ano passado eu comecei a integrar o ateliê de política, né, que com temáticas
com as quais eu não me relacionava diretamente, mas que foi e está sendo, porque eu sigo nele, uma experiência muito rica, porque justamente me deu outras perspectivas da própria teoria e abriu o diálogo com colegas com quem eu não tinha tanta proximidade, e a gente pôde fazer essa construção mesmo, esses aprendizados conjuntos, né? Então, eu acho que nisso consiste mesmo o valor dos ateliês e da atuação do CPS para nós, enquanto pesquisadores, comprometidos com a nossa prática também. Então, vocês veem, o participar de um grupo de pesquisa, como é o Centro de Pesquisa Sociossemiótica, é um privilégio, né? Porque entre pesquisadores, quer o nosso diretor e nosso teórico, Eric Landowski, quer aquele que inicia o seu mestrado, são pesquisadores que se põem lado a lado na pesquisa. Então, eu convido vocês a entrarem no nosso site, na PUC São Paulo, e também a lerem a nossa revista, Acta Semiótica. Acta com o C, aí, Acta Semiótica, que ela nasce de fóruns internacionais e coloca a PUC e a equipe do CPS que faz essa revista existir em consonância com várias línguas. Eu acho que é muito importante, porque ela é uma revista que ela não traduz, ela traz os artigos em francês, italiano, em inglês, espanhol e português, e nós falamos a semiótica. Então, isso é muito importante, essa projeção que esses trabalhos que é a formação do futuro doutor, né? Esse doutor que vai atuar em diálogo com esses doutores que o formaram. Eu acho que é isso que é muito importante no COS. É uma escola, uma academia, mas é essencialmente um centro de pós-graduação que faz pesquisa, que olha para a sociedade, que está integrado na sociedade, traz essa sociedade e devolve para a sociedade. O que é isso? São impactos? Eu não sei, tem medidas na nossa CAPES que diz as coisas, mas eu gostaria de mais ver que nós somos comprometidos com o mundo que participamos. E nossa missão, enquanto academia, é por lentes para entender mais a nossa sociedade, mais o nosso sujeito, a nossa população. Então, convido a todos vocês, né, deem uma olhadinha no Centro de Pesquisa Sociossemiótica e venham ao COS, venham às suas atividades, venha ser aluno do COS. Né? Estamos convidando a todos para uma experiência da comunicação e semiótica, enquanto um programa de estudos pós-graduados, que se abre as matrículas até dia 24. Sejam bem-vindos. Agradeço muito meus dois interlocutores e expositores aqui, agradeço a TV PUC e a possibilidade que a coordenação do COS me deu, que é a linha de pesquisa 1, que eu aqui faço parte, ao lado de Lúcia Santana, o Denise Martiu, que faz parte dessas pesquisas no eixo da comunicação e consumo, Leda Tenório Mota, Cristine Mello. Esta é a linha composta de 5 semioticistas, da qual hoje vocês tiveram a semiótica estrutural. Muito obrigado, uma boa tarde e festeje Santo Antônio, onde vocês estiverem. A Marília diz que está em Londres e que para ela não tem nada para fazer isso, nem um milhinho, não tem nada. Falei para ela tomar um vinho, né? Ou uma cerveja quente também, né? Mas o importante é que o sentido da festa de Santo Antônio seja atualizado na vida de cada um. Muito obrigada. Um abraço.